Olá, galerinha do quinto ano! Hoje a nossa aula é da disciplina de História. Então, vocês peguem o livro didático de vocês, o novo, né, o volume 2, e abram nesta página aqui, ó, que é a primeira página do livro didático do conteúdo de História de vocês. A oralidade dos povos mantém as tradições vivas. O que isso quer dizer, né? Quem nunca ouviu uma história contada pela mãe, pela avó, até mesmo pela bisavó, por uma pessoa mais velha, uma história, um poema, uma cantiga de ninar, né? É isso que mantém as tradições de um povo ou até mesmo de uma família vivos, né? É essas cantigas, essa oralidade passadas de geração em geração, certo? Então, vamos ali para a próxima página, página 4. Na seção Diga Aí. Leia essa trova criada por Aldemar Tavares. Para dormir numa rede, cumpre logo prevenir, não é chegar e deitar, nem é deitar e dormir. Tem de procurar o jeito de dormir enviesado, pois não dando esse jeitinho, não está em regra deitado. Então, enviesado significa quando a pessoa ela não deita bem certinho na rede, ela deita meio de travessado, né? Que daí diz que é uma maneira mais confortável, a pessoa não vai ficar com a coluna torta, né? Então, se ela ficar meio de travessado na rede, vai ser uma maneira mais tranquila, mais aconchegante para ela estar conseguindo dormir e descansar na rede, né? Após a leitura, responda as questões. Então, tem algumas questões aqui. Qual é a função do objeto citado no texto? Então, no caso, a rede, né? A função é dormir, descansar, sentar, deitar. São as funções da rede. Existe uma maneira ideal de se usar esse objeto? Qual? Sim. Então, assim, no texto, né, se diz que a maneira ideal é dormir um pouquinho de travessado, né, na rede, deitar nela ali um pouquinho de travessado. Então, quem escreveu, né, esse texto, esse poema, foi o Aldemar Tavares. Ele é advogado, professor, jurista, magistrado e poeta. Nasceu em Recife em 16 de fevereiro de 1888 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de junho de 1963. Certo? Ainda na página 4, logo nós vamos chegar nessa imagem aqui, a professora já vai deixar ela aqui na tela para vocês. Ainda na página 4 tem o exercício 2. Leia esse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha que veio às terras que se tornaram o Brasil com os primeiros portugueses que aqui chegaram em 1500. Uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas e, de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta, em que dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. Então, o que é esteio? Peça em madeira ou ferro que serve para segurar alguma coisa. Né? Então, ó, de acordo com a carta, responda as questões. Daí tem aí na página 4 de vocês. Os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso de rede fazia parte da tradição de qual cultura? Então, o uso da rede fazia parte da tradição dos indígenas que moravam aqui, né? E os portugueses nunca tinham visto aquela rede. Então, com certeza, né, depois que os portugueses viram e também utilizaram, isso começou a fazer parte da cultura deles também. Letra B. Esse objeto é utilizado pelos brasileiros atualmente? Sim, porque assim como, né, passou a fazer parte da cultura dos portugueses que vieram morar aqui, né, continuaram morando aqui, fizeram suas famílias aqui, né? Então, essa tradição foi passada de geração em geração e hoje em dia é uma cultura dos brasileiros utilizar rede, né, para dormir, para descansar, as crianças para brincar, né? Muitas pessoas têm rede na casa para utilizar para esses fins. Agora na página 5, tradição oral e a cultura dos povos nativos.
Na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e da cultura dos antepassados para as futuras gerações. Então, muitos povos, né, transmitem a cultura através de um canto, uma música que eles criaram, que eles cantam para os filhos cantam para os seus filhos, e assim vai passando de geração em geração, através da oralidade ou através da escrita, né? E aqui no caso nós estamos vendo a oralidade, né? Que é quando a pessoa está falando, a pessoa está cantando, está declamando um poema, né? Interpretando. Vamos observar esta imagem aí, ó. Leia a fotografia que mostra um grupo Maori, etnia habitante da Nova Zelândia. A professora já vai mostrar para vocês no mapa onde fica a Nova Zelândia. Então nós podemos observar aqui esse grupo, né, ó. Essa fotografia, registrada entre 140 e 100 anos atrás, mostra um grupo de pessoas da etnia Maori em frente a um local conhecido como Casa de Conversação. Nós vamos falar sobre essa casa também mais pra frente. Nessa casa, há figuras representando ancestrais maoris. O local é usado para certas atividades coletivas, como compartilhamento de histórias, discussão de assuntos e realização de rituais religiosos, né? Eles utilizavam essa casa aqui, que na verdade ela não tem vários cômodos na casa, né? Ela é um espaço, quando entra lá, é um cômodo só, como se fosse uma sala só, onde eles utilizavam para essa conversação, onde eles trocavam ideias, eles contavam histórias e passavam a tradição, né, para os mais jovens. Então vamos lá para as atividades. Letra A. Quantas pessoas foram retratadas na imagem? Então, se nós voltarmos lá na imagem, nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pessoas, né? Então, vocês podem estar contando aí na apostila de vocês para conferir, mas nós conseguimos contar lá 16 pessoas. Então, foram retratadas nessa foto 16 pessoas. Conforme o texto que descreve a imagem, que tipo de atividades são realizadas nessa casa? Então, ó, as atividades relacionadas às tradições orais, né? O que a professora leu e explicou ali para vocês. Eles passavam as tradições, né, para os familiares, para os mais jovens, através da oralidade, através da fala, certo? Tem mais uma explicação aqui sobre os maoris, ó, que até pouco tempo atrás eles não tinham um sistema de escrita própria. Atualmente eles utilizam 14 letras, que é o do nosso alfabeto mesmo, mas eles não utilizam todas as letras iguais às do nosso alfabeto. Eles utilizam só 14 delas, tá? Que eles utilizam para expressar a linguagem deles através da escrita. Então, a Nova Zelândia, ela fica aqui, ó, na Oceania. Esse bem pequenininho aqui, que faz parte da Oceania, essas ilhas aqui, né, bem pequenininhas. Tem alguns bem pequenos aqui, e essas duas partes maiores aqui, se vocês conseguirem aumentar a imagem aí, vocês vão perceber, ali é a Nova Zelândia, onde vive o grupo Maori, tá? Então, na página 6 de vocês, tá pedindo para vocês procurarem no Mapa Mundi. A professora já trouxe aqui para vocês aonde fica a Nova Zelândia, tá? Aí no exercício 3, busque informações sobre como vivem os maoris na atualidade e registre suas descobertas no caderno. Então vocês podem pegar o caderno de produção de texto mesmo, aí vocês vão colocar a data do dia que vocês estão fazendo essa atividade e vão registrar o que vocês acharam na pesquisa. Não precisa ser muita coisa, se vocês conseguirem copiar lá umas 10 linhas do que vocês acharam sobre esse grupo, a maneira deles viverem, deles transmitirem as tradições deles de geração em geração, quais são as letras, vocês vão ver lá, a professora não trouxe aqui para vocês, porque eu gostaria que vocês pesquisassem quais são as letras do nosso alfabeto que o grupo Maori
utiliza na linguagem escrita deles. Então vocês podem estar pesquisando isso daí e fazendo em forma de produção de texto no caderno que está com vocês, tá bom? Então, gente, os grupos, né, esse grupo Maori, assim como os indígenas, eles não tinham uma escrita própria, né, para registrar e dividir seus ensinamentos. Então, por isso, eles utilizavam da oralidade. Então, isso aqui ó, é uma casa de reza de uma aldeia indígena Guarani. Aquela foto que tem 16 pessoas do grupo Maori na frente, por dentro é mais ou menos parecido com isso daqui. Então aqui os índios também, né? Eles sentam, eles conversam, tem uma rede pendurada aqui, mas provavelmente na maioria teriam mais redes, mas eles podem se sentar aqui nos cantos, eles colocam mais redes aqui e ali eles trocam ideias, eles contam histórias para os índios mais novos, passam de geração em geração também o que eles precisam sobre os costumes, sobre as lendas, sobre as crenças deles, né? Os índios Guarani fazem isso nesse local, né? E é parecido com o que os maoris fazem, né? Eles utilizam da oralidade num lugar desse, né? De vez em quando eles se encontram para estar trocando ideias, culturas, histórias sobre a vivência deles, né? Para não se perder essa cultura. Então, por isso que eles sempre se encontram para estar passando de geração em geração, né? Para que não se perca essa cultura deles. Ali do lado temos uma foto do pajé e cacique Boabe Tuiucas, da etnia Tuiuca, certo? Então, ó, ainda na página 6 de vocês, tá assim, nas reuniões os indígenas penduram as redes para se acomodarem, sentam em grupos para ouvir e contar histórias, em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. Essas histórias podem ser de dois tipos: narrativas antigas, sobre a origem do mundo, do ser humano, dos animais, entre outras coisas, né? E essas histórias são chamadas de mitos. E também podem ser narrativas das aventuras de um antepassado deles, né? Ou ensinamentos e discussões sobre a atualidade. O que eles devem fazer na atualidade, como que está funcionando as coisas na atualidade, né? Tudo isso é discutido nessa sala aqui, né? Que é a sala da oralidade deles ali, certo? Na próxima página, eu, historiador, ó, leia os trechos de uma história contada pelo povo Nengato, falantes de Tupi-Guarani e habitantes da Amazônia, em uma área que abrange o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. Então a professora vai ler o texto para vocês aí da página 7 e vocês vão acompanhando aí no livro didático de vocês. No princípio, contam, havia só água, céu, tudo era vazio, tudo noite grande. Um dia, contam, Tupana desceu de cima. Nesse momento, Sol apareceu no tronco do céu. Tupana olhou para ele. Quando o Sol chegou no meio do céu, Tupana pegou uma mão cheia de terra, amassou-a bem, depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no nariz, deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar, não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Tupana, ao vê-lo, já grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Já então, contam, ele falou. Quando a noite chegou, quando a lua alumiava já bonito, apareceu-lhe ouvir para a banda do céu barulhar alguma coisa. Ele escutou bem, ouviu uma cantiga, sentiu alegre seu coração, cantou também. Então, essa história que a professora acabou de ler para vocês, né, é a história lá dos habitantes da Amazônia, os índios Tupi-Guarani, que contam, né, e eles passam de geração em geração, certo? Essa história aí que a professora acabou de ler para vocês, certo? Eles sempre passam para os mais novos, né,
essa história e os mais novos acreditam, certo? Aí tem atividade ainda na página 7. De acordo com a leitura, responda as questões. Marque X na alternativa referente à história da tradição Nengato. Esse texto é de uma história sobre acontecimentos da atualidade? Não, né? Esse texto é um mito? Sim, porque não é uma coisa que realmente acontece. Eles contam essa história, eles passam de geração em geração, mas o que eles contam nessa história não acontece. Não é verdadeiro, né? Não tem não cria vida, né, do barro ali, como ele conta ali na história, certo? Então, é um mito. Mito é uma história, né, que a gente conta, né, que não é verdade, não é? Como os indígenas, por meio do mito, perceberam a passagem do tempo? Então, a professora colocou assim, ó, os mitos são produzidos no decorrer do tempo com o intuito de explicar a origem de algo. No texto é relatada a origem do ser humano e a do canto, o que aconteceu com a interferência de alguns deuses, né? Então, por isso que ali as crianças elas acreditam, né, na história, depois, mas nós sabemos que é um mito, né? Mas é a maneira que eles utilizam para contar como que surgiram os seres humanos, como que foram criados os seres humanos, certo? Então, de acordo com a crença deles, né, é o que eles transmitem de geração em geração. Aí nós vamos para a próxima página, na página 8, ó. Nas tribos indígenas, quem geralmente narra esse tipo de história? Então, quem sempre conta essa história para os mais novos é o xamã ou pajé, que é o chefe da tribo, certo? Qual é a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? Compartilhar histórias por meio da oralidade é importante para a preservação da cultura desses povos, que é o que a professora explicou para vocês, né? Os povos indígenas, os maores, né, que vocês vão pesquisar, eles utilizam da oralidade, né, para manter viva a cultura deles, de geração em geração. Porque se isso não for passado de geração em geração, vai chegar uma hora lá na frente que eles vão esquecer, né, essas histórias. Então, por isso que eles sempre se reúnem para estar conversando e contando as mesmas histórias a cada tempo que passa, para poder passar aos mais jovens, como a professora já falou várias vezes para vocês, certo? Aí, a partir daqui, fica para a próxima aula de história, tá? Então, um grande beijo para vocês e até a próxima aula.